Falamos das vogais, agora nós vamos falar rapidamente das meias vogais ou das semivogais. Em hebraico elas são chamadas de shevá. Shevá são 2 pontos colocados sobre qualquer letra. Vamos pegar aqui a letra, por exemplo, a letra B. Shevá são 2 pontos colocados verticalmente sobre as letras. Shevá pode ser audível ou pode ser mudo. Eles também podem ser combinados com outras semivogais. Por exemplo, isso vai acontecer para se facilitar a pronúncia das letras guturais que estão com Shevá. Lembra quais são as guturais? Resh, Aleph, Re, Het, Yod, Ain. Essas são as guturais. Por conta da dificuldade em pronunciá-las, é que se cria os Shevás compostos. O Shevá, quando audível, ele tem um som de um E muito breve. Em português, o que seria o nosso caso do Shevá, tem som de um I muito breve. Por exemplo, a palavra pneu. No caso do hebraico, ele tem um som de E breve. Por exemplo, na palavra Bereshit. Aqui no caso nós temos esse som do E breve. Uma palavra, por exemplo, que ocorre o Shevá, a palavra aliança, Brit. Esse é o caso que nós temos, por exemplo, um Shevá. Os Shevás compostos são combinados com vogais breves. Quais são elas? O Patah, o Segol e o Kametz Hatuf. Preste atenção numa coisa. Vou pegar aqui a palavra doença em hebraico. Como seria a pronúncia dessa palavra? Nós temos Het, Lamed, Yod. Aqui nós temos um Hirik, Yod. Aqui nós temos um Kametz, correto? Não. Como eu disse para você, o Shevá só pode ser combinado com vogais breves. Não existe Kametz breve. O Kametz é vogal longa. O que existe na mesma forma do Kametz é o Kametz Hatuf, que tem som de O. Portanto, a pronúncia dessa palavra é Roli. Roli. Não me vai me falar Hali. Quando você encontrar Shevá e esta forma, isso aqui é a vogal breve. Vogal breve, Kametz Hatuf. Hatef, desculpa. Portanto, tem som de O. O Shevá também é usado como um sinal de divisão de sílabas. Nesse caso, ele pode ser seguido por 2 Shevás. O primeiro Shevá, ele justamente simboliza que a sílaba terminou ali. Então, quando nós temos o caso, eu vou colocar aqui. Quando nós temos o caso, qualquer letra com 2 Shevás
seguidos, o primeiro Sheva é mudo, porque ele representa o final de uma sílaba. E o primeiro Sheva, o segundo Sheva, será sempre audível, com um pequeno som de E, peculiar do Sheva, porque aqui ele está iniciando uma sílaba. Então, como ele está no início, ele é pronunciável. Existem algumas palavras que têm Sheva que têm uma certa dificuldade da pronúncia por conta do uso. No caso, por exemplo, da palavra Brit. Como eu disse para vocês, o Sheva tem um som de um pequeno E. Mas na palavra Brit, o uso é que não se usa Sheva. Fala-se Brit e não Berit. Na palavra fruto ou fruta, peri, ele é lido com o som de E. Alguns falam pri, por conta da palavra brit. Da mesma forma. Então, apesar de ter Sheva, você encontra essa pronúncia de forma diferente por conta do uso dela. Como eu disse para vocês, uma coisa que você tem que ter em mente é que o Sheva não é vogal, ele é semivogal. Uma sílaba da palavra hebraica pode ter quantas consoantes tiver que ter, porém apenas uma única vogal por sílaba. Vou pegar para vocês de novo a palavra brit. Veja, a palavra Brit tem um Sheva e um Hirik Yod. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Uma só. Está aqui. Então nós temos uma única palavra de uma única sílaba, porém existe um Sheva, 3 consoantes, mas é uma sílaba só. Lembrem disso, Sheva não fecha sílaba. O Sheva não conta como vogal. Então, nesse caso, nós temos uma única vogal, Hirik Yod, em uma palavra com 1, 2, 3 consoantes. Quando nós formos falar de separação de sílaba e pronúncia, nós vamos voltar nesse assunto. Mas para que vocês saibam, a regra, o normal, é que sílabas abertas necessita ter uma vogal longa. Sílabas fechadas, vogal breve. Apenas uma vogal por sílaba. E o Sheva não é vogal. Nós vamos falar agora rapidamente de um outro sinal que é colocado nas letras, que ele é chamado de dagesh. Dagesh é um ponto colocado nas letras. Qualquer letra poderia ter dagesh, menos letra gutural. Gutural não tem dagesh. O dagesh é um ponto, então, colocado dentro da consoante, nunca em gutural. Gutural nunca vai ter dagesh. Nós temos também 2 tipos de dagesh. Um chamado de dagesh lene, ou dagesh fraco, e o dagesh forte. Eles são idênticos quanto ao seu aspecto, porém a função deles é completamente diferente. O dagesh forte pode acontecer em qualquer letra, menos gutural.
O dagueche fraco não vai ocorrer em qualquer letra. Ele vai ocorrer no que nós chamamos, uma forma mnemônica de guardar, Begdakefat. Que desgraça que é isso? Eu já vou explicar. O dagueche fraco vai acontecer no Bet, Gimel, Dalet, Raf, no P e no Tab. Begdakefat. Guarde assim que não tem erro. Begdakefat. De repente alguém pode até te passar uma fórmula melhor. Eu aprendi dessa forma. O dagueche nessas letras muda o som. Por exemplo, a letra Bet. Se tem dagueche, Bet. Se não tem dagueche, Vet. Gimel. Pronúncia que não seja decorrente dos judeus iemenitas ou dos sefaraditas de países árabes é a mesma. Porém, para esses sefaraditas ou esses iemenitas, Gimel se estiver com dagueche. Se não tiver com dagueche, a letra perde a sua força. Então, Gimel, Rimel. Gimel, Rimel. Dalet, Dalet. Com dagueche, Dalet. Sem dagueche, perde a força na pronúncia. De da vira za. Kaf. Perde a força. Raf. Ka. Ha. Aqui, com força na pronúncia. P. Tira a ênfase da pronúncia. Fe. P. Fe. E o tab não muda. Então, qualquer dagueche em qualquer letra que não seja as Begdakefat, você já sabe que é um dagueche forte. Begdakefat. Guarda assim que não tem erro. Tá, e se o dagueche estiver em uma Begdakefat? Como eu vou saber diferenciar? Então, nós vamos para 3 regras que você nunca vai errar dagueche. Se ele é forte e se ele é fraco. O dagueche lene, o dagueche fraco, ele serve apenas para modificar a pronúncia das letras. Begdakefat. Não tem outra serventia. O dagueche forte pode acontecer também nas letras Begdakefat. Sempre que tiver dagueche, vai dar ênfase na pronúncia. A pronúncia vai ser dura, forte. Porém, como eu vou saber distinguir eles? Regra número 1. Um dagueche em qualquer letra que não é Begdakefat é dagueche forte. Regra número 2. Um dagueche em qualquer letra Begdakefat será lene, fraco, desde que a vogal anteriormente a esse dagueche não exista uma vogal. Por exemplo, se a palavra inicia uma palavra, eu sei que é o dagueche lene. Por quê? Porque antes dele não existe nada. Se antes dele existe um shevá, o shevá não é vogal, então eu sei que é um dagueche lene. Agora, se aqui existe uma vogal, opa, existe a vogal, então não é dagueche lene. Esse dagueche aqui será um dagueche forte. Terceira regra, ela ficou óbvia. Qualquer que seja o dagueche, se antes dele tiver qualquer vogal, será um dagueche forte. Então,
Mais uma vez, repetindo e finalizando. Como eu vou saber se é um dagueche lene ou um dagueche forte? Primeira regra. Se o dagueche estiver em qualquer letra que não é beg da kefate, você já matou. É dagueche forte. Segundo, se esse dagueche for antecedido de uma vogal, é um dagueche forte. O dagueche lene não pode ser precedido por vogal. Lembre disso aqui. Então, toda vez que se inicia uma palavra, eu tenho o dagueche lene. Não, aliás, não haveria razão de começar uma palavra com dagueche forte. O dagueche lene, expliquei para vocês que ele tem a utilidade de modificar o som das beg da kefate. E o dagueche forte, qual é a utilidade dele? Ele duplica a letra. É como se fosse 2 vezes aquela letra. Essa é a diferença deles. Quando nós vamos mostrar separação silábica, eu vou voltar nisso aqui e vou explicar e vocês vão entender melhor. Por enquanto, basta saber isso. Dagueche pode ser de 2 tipos, lene e forte. Dagueche lene só vai acontecer nas beg da kefate. Dagueche forte em qualquer outra letra, desde que não seja gutural. Dagueche forte também pode acontecer nas beg da kefate. Só será dagueche forte, só será dagueche lene se antes dele não estiver vogal. Se tiver vogal, então é um dagueche forte. Existe uma situação que aparentemente o re ganha um dagueche. Ele tem um pontinho no meio dele. Na verdade, não é dagueche isso aqui. Isso aqui tem outro nome, chama mapique. A função do dagueche, desse mapique, é ressaltar que esse re está considerado como consoante e não como vogal. Isso vai acontecer em algumas formas de pronome. Então, quando tiver com dagueche, com mapique no re, esse re tem que ser pronunciado como consoante e não como vogal. Por exemplo, se na palavra Torá, que finaliza em re, finalizasse com uma pique, eu não poderia terminar a pronúncia como Torá, porque eu estaria ignorando a pronúncia do re. Essa palavra precisa terminar com essa pronúncia. E ficaria muito estranho, por exemplo, a palavra Torá, com o re levemente inspirado. Por enquanto, é isso, meus amigos.